O Corinthians passou vexame no Equador e a situação na Libertadores está bastante complicada. O quanto isso afeta no Campeonato Paulista tem semifinal no final de semana. Campeonatos estaduais na reta final também vai ser assunto aqui no nosso programa, assim como a Champions League, porque está começando agora Na Cara do Gol. Muito bem, meus amigos, está começando agora o Na Cara do Gol, um novo produto aqui do Gol, nosso podcast semanal. Teremos todas as semanas muito debate com muita informação, estatística, aquela conversa que você gosta do futebol, tanto o brasileiro quanto o internacional. E eu, Rafael Bellatini, estarei aqui na apresentação, acompanhado sempre, claro, dos meus colegas. Nessa semana aqui, a semana de abertura, estou acompanhado do Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Seja bem-vindo aqui ao Na Cara do Gol. É um prazer estar aqui. É um momento bom para começar esse podcast, porque como nós já brincamos aqui, tudo que a gente faça de errado ou qualquer coisa embaraçosa que a gente fale aqui, nós podemos colocar a culpa na inteligência artificial e dizer que são imagens falsas. Eu espero que vocês que nos escutem agora se divirtam como a gente aqui, porque é isso que a gente quer fazer, trazer informação com seriedade, mas também trazer de uma forma informal, um bate-papo, uma coisa que a gente já faz na redação no dia a dia e quer trazer para vocês. É isso aí, Massa. E é aquela coisa, se ouvir alguma coisa que pareceu soar estranho, é inteligência artificial. Isso é certeza. A gente tem essa desculpa. Também com a gente, o nosso Adama Traoré. Nós temos aqui o Cláudio Sobrinho. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, bom dia. Eu já não sou tão especialista em futebol como os meus colegas aqui, não é? Eu pretendo trazer aqui ao longo do tempo mais a parte de estatísticas, de números e as curiosidades que costumamos apresentar diariamente no Gol. Vim também com o objetivo de embelezar aqui, assim como o nosso grande treinador do Barcelona fez ontem em Guayaquil. Eu pretendo também aqui embelezar o ambiente e... Faltou estilo, né? Faltou Tá faltando aquela beca, né? Exato. Tá faltando aquela ali, aquela estileira lá. Olha, meu amigo. Aliás, dá pra juntar os dois comentários, né? Falando do segundo Castilho, falar da inteligência artificial também. Meus parabéns. O pessoal foi muito bem no uso da inteligência artificial. É pra isso que tem a IA, não pra fazer outras coisas erradas, não, tá? Quem não sabe o que o Rafael tá a falar, é só aqui procurar na internet. Procura na internet, porque vocês vão ver coisas muito interessantes. Segundo Castilho, tá de parabéns. Estou esperando qual que vai ser o visual, né, o outfit para o jogo na Neoquímica Arena na semana que vem, porque vai ser especialíssimo. Aliás, vamos começar aqui então a falar mais sério, né? Vamos começar falando justamente dessa derrota do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil, jogando no Equador, né? Não tinha nem altitude para justificar, não tinha nada, e tomou um passeio, 3-0. Deixou a situação muito complicada. Agora, na semana que vem, na Neoquímica Arena, precisa devolver os 3 gols, ou então fazer 4 para levar a vaga de forma direta. Senão, vai ter que se contentar com a vaga na Copa Sul-Americana, né? Quem sai nessa terceira fase da pré-Libertadores vai para a Sul-Americana. Massa, muitos questionamentos sobre as decisões do Raul Dias, do Ramon, né? Do nosso queridíssimo treinador, o Ramon Dias. O que falar? Você muda o sistema, depois muda. O time parece meio perdido. Eu acho complicado. Eu quero entender em que ponto o Corinthians mudou daquela dinâmica que teve no final da temporada passada e até no início dessa, para esse Corinthians que agora não passa essa confiança para o torcedor. É um Corinthians que é inseguro na defesa, não era assim com o mesmo Ramon no ano passado, e é um Corinthians que não tem mais aquela aura de um clube que está em pleno crescimento e que a gente falava no início da temporada, podia até pensar em algo maior no Brasileirão que se aproxima, né? E agora nós estamos falando mais uma vez de uma eliminação, possível eliminação, vai ser muito difícil, ainda dá, claro que ainda dá, o Corinthians é forte na Neoquímica Arena, mas vai ser difícil e nós mudamos completamente. O noticiário sobre o Corinthians hoje é completamente diferente do início de temporada. Aquele tom esperançoso do torcedor foi embora muito rápido. É até estranho, né, Cláudio? Eu tava vendo alguns números, você falou, né, um cara que gosta de números, com o Ramon,
São 50 jogos agora, essa foi a partida de número 50, 53 gols sofridos, né? Ele vinha de uma sequência de 5 jogos seguidos levando gol, não levou contra o Mirassol pelo detalhe, teve um gol ali que acabou sendo anulado, ainda corretamente anulado, mas teve esse ponto. E na partida de ontem, de novo, o Corinthians fraco defensivamente. Primeiro tempo jogava para não perder, parecia essa a ideia. Tem um pênalti do Tchoca, que é um pênalti completamente infantil, um garoto, né? Faz uma besteira dessa. Inexplicável o pênalti. E depois, no segundo tempo, quando tentava buscar alguma coisa, acaba levando mais um, acerta a trave e leva outro gol. A situação fica complicada. 3 gols, entra no panteão ali das piores derrotas do Corinthians no torneio. No jogo contra a Universidade Central, da UCV, o Ramon falou que se ele quisesse resolver o problema da defesa, ele resolvia em 20 segundos. Mas o time ia perder o perfil, que é um time que ataca, que agride mais. De ousadia, né? De ousadia. Mas o Corinthians ontem, ele não foi ousado, não agrediu e também não teve defesa nenhuma. Então, eu fiz uma brincadeirinha. Ele parece um Luxemburgo que habla, né? Tá falando um pouquinho espanhol com aquela... vou resolver o problema em 20 segundos, mas eu não quero. Curiosamente, ontem de tarde eu estava pensando sobre a Libertadores e enxergava o Corinthians, não por ter uma grande equipe, mas pelo ambiente que criam jogando em casa e pela... Acho que o ataque vem no momento bom. O Depay chegou no Brasil com uma confiança incrível, identificado. O Yuri Alberto encontrou o momento ótimo dele, tá confiante, já não convive com tantas críticas como no ano passado. Temos o Garro também, que é um jogador com uma visão de jogo excelente, só que esse desequilíbrio na defesa, que eu estava à espera que fosse consertado, e até teria algum tempo, não é? O Corinthians chegou a sonhar com o Sérgio Ramos para a defesa, mudaria o patamar a nível de respeito, né, e tudo. E acho que essa derrota de ontem muda muita coisa no Corinthians. Já não vai ter tempo até pode arrumar a defesa para o resto do ano, mas acho que sendo eliminado da Libertadores agora, fica muito comprometido o ano. Até se for pensar para reforçar a defesa na próxima janela, não estando na Libertadores, já não vai ser tão atrativo. Nós não sabemos, né? Sim. Sequer, se for eliminado, nós não sabemos sequer quem será o técnico, se o técnico exatamente. cai ou não, porque vai ser uma eliminação daquelas pesadas. E eu achei interessante que você falou do peso que traria o Sérgio Ramos. É o mesmo peso que traz um Cavani no Boca Juniors? Não, eu acho que não, porque o Sérgio Ramos, não é? Ele é comparando com o Cavani, o histórico dele é um multicampeão, talvez o zagueiro mais vencedor do mundo. E acho que traria outro, é habituado às grandes decisões, não é? Acho que traria, e eu sigo ele, como você sabe, eu gosto do mundo assim, do mundo do fitness, e o Sérgio Ramos é uma pessoa que está numa forma muito boa. Eu acho que ele seria um grande reforço no Brasil. Acho que o Corinthians falhou em não dar mais prioridade a reforçar a zaga assim, com um jogador mais experiente e mais xerife, ele que comandasse mais aquilo. Acho que vai começando a ficar tarde e ainda mais estando numa pré-Libertadores, que não tem muito tempo para arrumar a casa. E entra a questão financeira toda nessa conta, né? O Corinthians, de fato, os cofres ali, né, raspando, né, pagando uma dívida, fazendo outra para acertar, então fica mais complicado realmente. E agora cai na escolha de Sofia, né? A gente até entra um pouquinho aqui no estadual, porque a gente está falando aqui na quinta-feira, gravando esse programa, dia seguinte à derrota, o Corinthians tem jogo contra o Santos, semifinal do Campeonato Paulista, no domingo. E aí depois, na quarta-feira, joga de novo contra o Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena. 2 jogos, fica naquela história. Vou colocar força máxima para enfrentar o Santos, garantir uma vaga na final, ou eu poupo alguém? Tem que colocar. Tem que colocar, não pode nessa fase não pode priorizar, ainda está início de temporada, são jogos decisivos, tem que ir com tudo, porque você corre o risco de perder os dois, né? Exato, corre o risco de perder os dois. E pior, mesmo que se jogue muito futebol em casa contra o Barcelona, pode ser que não baixe, porque 3-0 é muito difícil. O Barcelona pode se sentar na defesa e suportar 90 minutos sem jogar absolutamente nada e ainda assim sair com 2-0 de derrota e com a classificação. Então é muito complicado a situação. Acho que tem que ir com tudo pro Santos. Um Santos que mudou de patamar. Daquele confronto, né? Sim, como o Corinthians mudou no ano passado, quando chegou o Depay,
e mais reforços, não só o Depay, porque as pessoas falam muito do Depay, mas não foi só o Depay. Chegou muita gente ali no meio, muitas contratações pontuais. E aqui eu só tenho que descortar numa coisa. Eu acho que o Corinthians estava bem. Eu acho que não é uma questão só de nomes, é uma questão mesmo, algo ali se desfez, né? Ontem foi uma questão tática também, foi uma aposta... 3 zagueiros, depois muda... Não deu certo. Não funcionou. Não deu certo. Não justificam 3-0. Mas não deu certo, claramente. Até porque o primeiro tempo o jogo foi muito ruim só, né? Nenhum dos dois goleiros fizeram alguma coisa no primeiro tempo. Pouca chance de lá e de cá. Agora, historicamente, é engraçado, eu tô vendo estatística, né? O Barcelona, nos últimos 10 anos, tem 2 semifinais de Copa Libertadores. O desempenho do Barcelona na Libertadores nos últimos anos, ele é muito superior ao do Corinthians. Em 2017, eliminou o Palmeiras nas oitavas, o Santos nas quartas e caiu para o Grêmio, que seria o campeão. Em 2021, chegou até a semifinal e acabou perdendo eliminou o Fluminense nas quartas de final e perdeu para o Flamengo na semifinal. Então é um time que tem a sua qualidade, né? O segundo Castilho não é só estilo. Sim, e foi-se o tempo em que em cair na pré-Libertadores era uma passeio vergonha, no parque, né? Era uma vergonha, né? Quando o Corinthians perdeu pro Tolima, aquilo era uma coisa, foi pioneiro, negativamente Sim. pioneiro. E ali era, assim, uma certa vergonha. O Tolima também não é o Barcelona, não... Mas hoje não é. Acho que hoje o problema é a forma como o Corinthians perdeu. Não é ser eliminado, ainda não foi, claro, mas não é perder para o Barcelona lá, é perder de 3-0 com gols que são... O pênalti foi muito estranho, o pênalti foi infantil. Juvenil, e os erros nos gols também tinham 5... na defesa, a defesa estava lá e não fez nada. O terceiro gol tinha 3 jogadores na linha do gol e ninguém na frente para pegar... Exato, 3 jogadores debaixo da linha do gol. O Hugo saiu ali de forma meio atabalhoada. Então, eu acho que a forma como perdeu é pior do que a derrota em si, né? E um 3-0 é aquele placar que marca. Placar que marca. Para a semifinal, o Santos... tem o Neymar, né? Eu acho que esse foi, como o Depay e outros jogadores mudaram o patamar do Corinthians, o Santos começou completamente desacreditado e agora não sei qual é o patamar do Santos hoje com o Neymar. O jogador que traz alguém, né? Você tá até falando do Sérgio Ramos, que faz os outros ao lado dele jogarem melhor também, e o Neymar é esse tipo de jogador. Mudando aqui agora, indo já pro Paulista. Palmeiras se classifica naquela história, não vai passar, faltando 2 rodadas, não precisa de combinação de resultado, dá tudo certo. E dá para falar que hoje ele seria o favorito, ainda mais com a iminência aqui da estreia do Vitor Roque? Favorito ao título ou contra o São Paulo? Contra o São Paulo eu acho que é o título mesmo, olhando o outro lado. Contra o São Paulo eu acho que é favorito, até porque como é um jogo único, é em casa, e o Palmeiras tá no momento melhor, e o Estevão tá nos últimos jogos, né? Tem desequilibrado muito. Ao título, sinceramente, eu já não sei. Se o Corinthians, apesar do que falamos agora há pouco do Corinthians, se o Corinthians, por acaso, passar pelo Santos, eu acho que vai ser muito equilibrado. Porque eles sempre se igualam muito, não é? E o Corinthians, numa final, joga em casa e fora, o Corinthians tem essa oportunidade. Contra o São Paulo, a verdade é que o São Paulo tem levado a melhor sobre o Palmeiras em jogos de mata-mata. Tem sido essa história, né? E o São Paulo, embora tenha tropeçado em adversários mais fracos na fase final do Paulista, acho que, por outro lado, tem jogadores que podem ser mais decisivos nessa fase. No último jogo foi bem claro isso, contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino se fechou muito bem, e o que fez a diferença para o São Paulo foi 2 jogadores acima da média para o futebol brasileiro que tiveram recurso. Foi o Oscar, que fez um passe que só ele faria naquela equipe, que não é treinado aquilo, e o Lucas Moura, que ganha bola numa velocidade que também ninguém teria aquela velocidade. Então, quando juntam jogadores desse calibre num jogo decisivo, acho que também a equipe tem grandes chances de igualar. Acho o Palmeiras ligeiramente favorito, mas também não ficaria surpreso se o São Paulo passasse pelo Palmeiras, e aí sim o São Paulo também numa final, podendo fazer um jogo
um jogo no Morumbi, que tem sempre, não é? Ultimamente tem tido uma média muito grande de público. Acho que o São Paulo também, se passar pelo Palmeiras, é um candidato muito forte ao título também. Você vê esse equilíbrio? Eu acho interessante, porque nós estamos falando aqui de Neymar no Santos, um jogador que é capaz de mudar o patamar do Santos. Nós estamos falando aqui do Depay, por exemplo, no Corinthians. Nós falamos no Palmeiras, que é teoricamente o mais estruturado dos clubes paulistas. E quem faz a diferença é um garoto, o Estevão, que vai sair, né? Ou seja, é um jogador que vai ficar pouco tempo no Palmeiras, pode fazer a diferença nesse Paulista, mas me preocupa um pouco o Palmeiras esse ano, porque eu não vejo o Palmeiras como no passado recente com o Abel Ferreira. É um Palmeiras que eu sinto um pouquinho mais fraco do que já foi, e num momento de transição que acho que o que faz a diferença hoje é que tem essa estabilidade aliada a uma geração fantástica de garotos ali do Clube Alviverde, que são jogadores com potencial o Estevão, para mim, é daqueles jogadores que tem potencial para estar entre os melhores do mundo, né? Se ele continuar crescendo do jeito que está, eu acho que ele pode ali no futuro estar entre os melhores do mundo e pode fazer a diferença também. No São Paulo, eu estou muito curioso, porque eu vi com a chegada do Oscar e com o Lucas, o Luciano, que faz ali também várias funções ali no setor ofensivo, e ainda tem ali um goleador, embora eu seja bastante crítico na frente, mas é um quarteto interessante de ver. E eu estou muito curioso para ver como é que o Oscar vai se firmar no São Paulo nos jogos grandes, justamente nesses jogos, porque ele é um jogador que veio da China. A gente sabe que isso é complicado. Muito tempo lá na China. Muito tempo na China, mas ele teve sempre bem lá. Ele teve sempre... acho que ele daqueles jogadores que levou a sério o desafio e tentou se manter num bom nível. Então eu tô curioso para saber se o Oscar vai poder fazer a diferença também nesses jogos grandes no Brasil. E ele tem o Lucas Moura, que voltou bem, não tem mais aquele patamar que nós imaginávamos quando ele surgiu no início lá no São Paulo, mas ele teve uma boa carreira na Europa e agora já se readaptou ao futebol brasileiro sem ter tanta velocidade que antigamente ele tinha, mas já melhor adaptado. Então são dois jogadores também que eu acho que fazem muita diferença. Eu acho que a disputa em São Paulo está muito equilibrada hoje. Já não é que nem nos últimos anos em que a gente olhava o Palmeiras muito acima. O Palmeiras estava no outro patamar. Agora não está mais no outro patamar. O Palmeiras está ali, talvez um pouquinho à frente, porque as pessoas falaram muito do Palmeiras na fase de grupos, né? Mas o Palmeiras não estava fazendo teste, Abel estava fazendo teste, algumas mudanças também. E com uma pontuação muito boa, tanto que tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. Não foi assim mal. As pessoas criticaram muito, mas não foi assim mal o Palmeiras. E tem esse jogador decisivo que é o Estevão. Vai sair, mas ele está lá. Para essas finais ele ainda está lá, para essa semifinal e se passar para a final. Então é um jogador que eu acho que pode fazer também a diferença, mas hoje o nível está equilibrado. O Paulista não é mais o Paulista do Palmeiras. E agora, indo para o Rio de Janeiro, o equilíbrio se mantém ou tem a equipe do Flamengo acima? O Flamengo venceu a primeira semifinal contra o Vasco por 1-0. O Fluminense colocou um pezinho já na decisão. Nós estamos avizinhando aqui já um Fla-Flu na decisão. Tem esse patamar diferente ou é aquela coisa da rivalidade que tem equilibrado muito os clássicos, né, entre Flamengo e Fluminense? Eu acho curioso, o Tite falou, acho que foi o Tite que falou ano passado, que o Carioca era... Isso. Os três últimos campeões da Libertadores são do Rio de Janeiro. Exato. E eu acho que apesar das críticas, o Carioca obviamente tem uma desigualdade que em São Paulo não existe tanto, tem os clubes menores, têm mais dificuldades, mas era um campeonato talvez mais forte do que o Paulista nos últimos anos por causa disso, porque o crescimento do Botafogo, o Fluminense, que teve uma era de ouro também, e o Flamengo, que vive o seu melhor momento financeiro em décadas, seu melhor momento desde a década de 80. Então, é um Carioca que foi muito forte nos últimos anos e que esse ano tá complicado principalmente para o Vasco e o Botafogo, que sequer conseguiu se classificar para a Taça Rio. O campeão brasileiro e campeão da Libertadores não conseguiu ficar entre os 8 primeiros no Campeonato Carioca. Isso
Isso é um vexame. Não, esqueceram de avisar o Botafogo que começava 2025, né? Porque aí é treinador que eles demoram 3 meses para pegar alguém que estava desempregado. Né? Não é que, não, eu estava esperando alguém sair, algum nome, demorou demais para começar. O planejamento é errado, então o Botafogo acho que larga um pouco atrás, não sei se o Cláudio vai concordar. Sim. O Vasco larga atrás. O Fluminense, que é para mim uma grande incógnita, porque até uma semana atrás, a gente na redação conversava que Mano Menezes está pedindo para ser demitido, deve ter alguma outra multa, deve ter alguma... E agora passou a ser um time que faz um gol atrás do outro. O Fluminense é imprevisível para mim. Mesmo o Cano, por exemplo, né? No ano passado parecia que o Cano já vinha numa fase descendente assim da carreira, depois de um ano brilhante. E esse ano, de uma hora para outra, ele começa o ano com aquela confiança em alta, parece que, como dizem, fede a gol ele, não é? Uhum. Já começou aquilo e ele eleva muito o patamar do Fluminense, quando o Cano tá assim. Já são 10 gols, né? 10 gols em 11 jogos. Sim, ontem ultrapassou a marca de 100 gols pelo Fluminense. Ele precisou de 184 jogos para isso. É uma média boa, tratando-se do Brasil, não é? Que há muito equilíbrio. No entanto, acho que o Flamengo tá um patamar acima, um patamar, não é? Tem a nível de elenco, de nomes, não é? Com a chegada do Danilo, Alexandre também, que ali já se adaptou bem. O Luiz Felipe parece... Luiz Felipe ou Felipe Luiz? Felipe Luiz. A gente sempre confunde o Felipe Luiz. Parece que encaixou muito bem ali, não é? E acho que o Flamengo esse ano tem tudo, não só no Carioca, para ser das grandes equipes do futebol brasileiro esse ano, para lutar pelos principais eu acho títulos. Que isso é quase unanimidade, mas eu vejo no Carioca, o que preocupa no Carioca é essa desigualdade. O Botafogo cresceu muito e, de repente, teve essa queda brutal. Eu não sei que Botafogo vem pro Brasileirão. Uhum. Ninguém sabe, porque tá com o técnico novo. A base toda campeã, os principais jogadores, o Almada, o Luiz Henrique, foram embora. Então, não sabemos que Botafogo chega. Nós sabemos que Flamengo chega. É um Flamengo muito forte. É um Flamengo que tem um reforço espetacular, que é o Gabriel Barbosa, né? O Gabigol. Belíssimo reforço. Exato. Foi o maior reforço do Flamengo para 2025, foi a saída do Gabigol. E a manutenção do Felipe Luiz, que faz um trabalho interessante. Eu acho que ainda é muito cedo. As pessoas já falam no Felipe Luiz como se ele fosse o Guardiola. Ainda é muito cedo, mas de fato é um trabalho promissor. E quem me surpreende recentemente é o Fluminense, por causa do Mano Menezes. A gente espera do Mano Menezes o quê? Um Fluminense que não sofra na defesa. O Mano Menezes é conhecido por isso, por armar retrancas. É isso. Sim. E, de repente, 8 gols. 3 gols, 8 gols, 4 gols. Ontem também fez um jogo difícil em Caxias, um gramado horroroso. E também jogou muito bem, né? O Fluminense conseguiu manter o Arias. Eu acho que o maior reforço do Fluminense foi o Cano e a manutenção do Arias, porque parecia claro que o Arias ia sair para a Europa. Ele tinha recusado renovação de contrato. O Fluminense é outro com Arias que ainda está no auge. O Cano já está aí com 37 anos, se não me engano. Então, se o Cano der mais 2 anos, já é muito, mas o Arias ainda tem muito pela frente. E o Fluminense está na final, a não ser que aconteça um hecatombe. O Flamengo está muito encaminhado, mas é um clássico, né? O Vasco. E eu acho que o momento mais triste do Carioca, para mim até agora, foi esse Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, depois de tanta reclamação com os gramados sintéticos, o Vasco... Coutinho reclama. Exato, o Coutinho, uma das cabeças, né? E o Vasco resolve mandar o seu jogo no Newton Santos e para 13 mil pessoas. Um sábado de carnaval, ou seja, o Carioca, você passa jogos inúteis do Carioca para chegar num momento que todo mundo queria ver, um Flamengo-Vasco, num sábado de carnaval, o Rio de Janeiro parado pensando em carnaval, um estádio vazio, um estádio que não é nem do Vasco nem do Flamengo, no gramado sintético tanto criticado. Eu não entendi. Realmente é difícil de entender.
E foi um jogo ruim, viu? E foi um jogo bem fraco. Foi um jogo fraco. Até o golaço do Bruno Henrique me pareceu ali o momento mais de sorte do que de... Não que o Bruno Henrique não tenha talento, Sim. mas naquele momento parece que ele fechou os olhos e... Na hora que eu vi o gol ao vivo, eu falei, nossa, que golaço do Bruno Henrique. Na hora que eu vi o replay, eu falei, não, exato, belo foi. gol. Mas não foi assim exatamente o que ele estava planejando. Não dava pra Exato. pensar naquela jogada. Parece que ele fechou os olhos e... Eu vou chutar e vai dar certo. E deu. E dá certo. Até você citou aqui o Gabriel Barbosa, e ele é personagem de um time que está decepcionando nesse começo. A gente vai lá pro Mineiro, porque a final do Mineiro não é entre Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro da SAF, Cruzeiro do sua qualidade toda, fica pelo caminho, é eliminado pelo América, tem uma freguesia tremenda aqui pro América do Cruzeiro que a gente não consegue entender, e é outro time que eu acho que tá patinando. Essa história da SAF também tem esse detalhe. A gente sempre olhava a SAF de sucesso, os times, o Manchester City vai lá e coloca, tem um monte de craque, e a gente esquecia de olhar o United também, né? Que também é um time que pertence a alguém e tá há anos cometendo erros. Cruzeiro nessa besteira aqui de... Não que eu não tenho tanta confiança assim no Atlético. Eu acho que o Atlético tem um bom time, mas eu não acho que é sólido para brigar lá em cima no Brasileiro. Mas o Cruzeiro, eu realmente não consigo entender a quantidade de erros que eles cometem. O Cruzeiro gerou muita expectativa, né, quando anunciou o Dudu, que é o ídolo recente do Palmeiras, que carrega um histórico ali de títulos imensos no Palmeiras. E juntou também o Gabigol, que vinha do Flamengo também assim, e criou aquela expectativa. E o Cássio, né? O Cássio que já no ano passado teve muito bem. Só que o grande destaque do ano passado, que foi o Matheus Pereira, esse ano, além de não apresentar o que apresentava, também parece que tá a gerar problemas ao que parece ele não quer ficar lá, não é? Ou se quer ficar, quer ser mais valorizado, não sei. Então, um jogador que foi preponderante no ano passado, começar esse ano com essa incerteza, se vai ficar, se não vai, se gosta de estar ali, o Cruzeiro perdeu muito com isso. E também, apesar do Dudu, por exemplo, que é um jogador que foi super decisivo no Palmeiras, também parece que já não está numa fase da carreira em que possa acrescentar muita coisa ao Cruzeiro. Tá justificando um pouquinho o Palmeiras abrir mão, né? E aquela história... Assim como o Gabigol, a mesma coisa. E assim como o Corinthians, o Cruzeiro também parece que é uma equipe que não se preocupou muito com a zaga, não se preocupou muito com o meio campo para trás e tem ali um certo desequilíbrio. Eles vão... Basicamente ali rezar, esperar que o Gabigol resolva, ou o Dudu... Que o Cássio faça um milagre. E não tem feito, pelo contrário, tem falhado bastante. O Bolazier tem um desempenho regular, como teve ano passado no Criciúma, mas também não consigo ver o Cruzeiro... No início do ano até pensávamos que... Só quero dizer uma coisa, tem o Fabrício Bruno, que foi contratado, teoricamente, para elevar o patamar da defesa do Cruzeiro também, né? Tá aí. Eu acho que o Cruzeiro foi engraçado, porque eu tive essa discussão com um amigo no início da temporada, em que eu dizia assim, o Cruzeiro faz umas contratações interessantes ali com o Diniz, né? Porque o Gabigol é um jogador que pode se encaixar no modelo de jogo do Diniz, o Dudu é um jogador que pode se encaixar no modelo de jogo do Diniz, o Diniz nem mais tá lá. E esse meu amigo dizia assim, não, para mim eles fizeram o pior mercado entre os grandes do Brasil foi o Cruzeiro. E eu dizia, não, eu acho isso forte, eu acho forte. E de fato, agora eu acho que eu dou razão, porque é muito complicado quando você contrata jogadores que vêm em uma tendência de decadência. O Dudu, quando entrou no final da temporada passada no Palmeiras, ele era uma sombra daquele Dudu que fazia a diferença. Sim. Ele era uma sombra. Né? Contratar a história e não mais o jogador do momento. Né? Exato. Eu via o Dudu em campo e pensava assim, ele agora vai fazer a diferença. Ele não fazia mais. Não fazia. E o Gabriel a mesma coisa. Teve o Fagner também, não é? No Cruzeiro. Outro nome assim que... Sim. E o Cássio é a mesma coisa. O Cássio foi um dos melhores goleiros da geração dele. Mas o Corinthians não deixou ele sair por acaso, né? Eu acho que foi até um erro a forma como foi tratada a saída dele, porque
Depois saiu saiu também o Carlos. O erro acho que foi não acertar com o Carlos Miguel antes de Exato. O Cássio merecia ir para o banco há muito tempo e ele não aceitaria o banco. Mas é isso. Então, eu acho que tem muito dessa questão no Brasil. O dinheiro paga pouco, né? Contrata pouco. Então, às vezes, você quer esperança. O Gabigol traz esperança de dias melhores. O Dudu traz esperança de um craque também. Mas esses jogadores não são mais. Não entregar. No ano passado não eram. Por que eles seriam no Cruzeiro? Por que ia virar tanto a fita assim? Então eu lembro, tem muitos técnicos que são conhecidos por isso. O Renato Gaúcho era conhecido por isso. O Renato Gaúcho apostava em jogadores que estavam desacreditados e davam certo, mas nem todos dão certo. Ainda mais quando você contrata vários ao mesmo tempo, né? E o Fernando Diniz a mesma coisa, essa questão de acreditar que vai potencializar o jogador, que vai cuidar da pessoa, um jogador difícil, que nem são jogadores difíceis, o Gabigol, o Dudu, são jogadores de personalidade forte e polêmica, e você pensa assim, o Fernando Diniz, se conseguir, é muito se, ou seja, é mais fácil dar errado do que dar certo. Contratar na esperança, né? A gente vai nisso aqui. E Exato. o Atlético, eu gosto mais que o time, a alma do time é o Hulk, né? É impressionante também como ele faz diferença. O Hulk passa o tempo e o Hulk tá fazendo gol, tá fazendo jogada, uma força absurda. Ele é um jogador, para mim... É impensável que ele tenha 38 anos e ainda tem aquela força, aquela explosão que ele tem. A gente vê jogadores como o Neymar, por exemplo, que era muito veloz e muito leve, e que fez 33 recentemente, não é? E que já não tem aquela explosão. O Lucas Moura também não tem, mas o Hulk parece que os anos passam e não muda nada. Ele não tem que mudar o estilo de jogo dele, né? Ele joga sempre como Hulk, exatamente. Né? Ele só podia parar um pouco de ficar o jogo todo, ver jogos do Hulk. É muito chato, que ele passa o jogo todo ali no ouvido do árbitro. É um dos jogadores mais chatos em campo. Às vezes até ver na televisão se torna irritante o Hulk, ele parando com isso, mas é um jogador que dá gosto de ver e acredito que ele ainda possa fazer pelo menos uns 3 anos assim em alto nível, se eles cuidar do jeito que se cuida, e nota. Eu acho que sim. Eu acho que, acima de tudo, o Hulk era um jogador que, quando eu acompanhava ele, e as pessoas falavam ainda no Brasil, tinha um certo preconceito com o Hulk, e eu acompanhava os jogos do Hulk e eu pensava, não, isso é um jogador muito diferente do que as pessoas pensam. É um jogador com habilidade, com explosão, com drible. As pessoas pensavam no Hulk por causa do apelido como um bruto, né? Só um bruto... E virou o meme da Copa do Mundo 2014, a bunda do Hulk, né? Exato, grande discussão que teve ali, né? Exato. Mas eu acho que o que me incomodava do Hulk na época era a capacidade de decisão no último lance. Ele era um jogador que cortava e precisava chutar, finalizar, às vezes passava. Às vezes era hora de passar e chutava. Ele não tomava sempre a decisão correta. Isso diminuía um pouquinho o patamar dele, porque talento ele tinha para estar entre os melhores do mundo. E hoje em dia, talvez ele tenha perdido um pouquinho essa explosão, ao mesmo tempo está lá mais próximo do gol e consegue tomar as decisões corretas com maior frequência. É um jogador que a experiência fez bem para ele e o físico, ele perdeu um pouco, mas continua se cuidando tão bem que você vê que esse pouco que ele perdeu, ele compensa com outras coisas, né? Ele compensa com essa capacidade de definir partidas, de tomar a decisão certa, que antes ele falhava muito, né? Eu acho que o Atlético Mineiro, para não ficar só no Cruzeiro, tem um time interessante. Eu acho que o Rony, apesar do custo-benefício para lá de questionável, também é um reforço que o Galo precisava. Então é um time equilibrado. Acho que vai brigar lá em cima? Eu acho que vai brigar lá em cima sim, até porque eu não vejo muita gente assim acima do patamar do Galo. Você pode dizer, não é favorito a conquistar o título? Não, eu não colocaria, mas eu acho que G6 é o lugar, se eu fosse apostar, no Campeonato Brasileiro isso é sempre complicado, é sempre quase sempre erro, né? Mas eu diria que é um clube que vai estar lá entre os 6, né? E é muito mais equilibrado do que o Cruzeiro, que investiu pesado e já preocupa bastante. Uma vantagem do Atlético esse ano, se é que possa ser uma vantagem, é de não estar disputando a Libertadores, porque no ano passado eles priorizaram tanto a Libertadores, esqueceram do Brasileirão e só na última rodada escaparam do rebaixamento. Ou seja, o Atlético focado no Brasileirão... Tem esse ponto, né? O calendário do Brasil é tão complicado, sim, que às vezes você não estar num torneio te ajuda no outro. No caso do Atlético ano passado foi claramente isso. Chega numa final de Libertadores,
perde, na semana seguinte ainda tem... Volta à realidade do Brasileirão, podendo descer de divisão. Claramente esse ano não tendo a Libertadores, eles vão quase que a 100% no Brasileirão. É um time que tem tudo para lutar lá em cima. Para arrematar aqui até os estaduais, eu queria falar da final do Gaúcho, né? Porque nós podemos ter o 8º título do Grêmio consecutivo. O Internacional não é nem... faz mais tempo, né? Porque teve o Novo Hamburgo ganhando o título depois do Inter. Hoje eu acho o Internacional um time mais... Sólido. Mais sólido. Eu consigo prever o que o Inter vai fazer. O Grêmio me parece muito gangorra, sofreu na Copa do Brasil, depois sofreu contra o Juventude, classificou, a gente pode questionar a história do pênalti, do pênalti não, do gol de bicicleta, se valeria ou não, mas é um time mais sólido para mim o Inter. Com certeza o Inter hoje, os dois gaúchos para mim são também uma dúvida como vão se portar no restante da temporada, mas o Inter certamente larga mais organizado, mais estruturado, mais sólido, e o Grêmio é muita incerteza. O Grêmio e essa classificação ali, esse lance causou... É claro que o torcedor gremista vai sempre dizer que eles foram também atrapalhados, né? Foram no primeiro jogo, e é justo. Mas foi um lance que, para mim, foi falta clara, no mínimo jogo perigoso, eu nem diria jogo perigoso, porque pegou. Então, para mim, foi falta clara no momento decisivo. Mas passar assim mostra o momento do Grêmio. O Grêmio ainda não me passa confiança. Não mesmo, nenhuma. Eu também não tenho muita confiança no Grêmio, não. É aquela coisa, né? O Grenal pode mudar toda a história. Não dá pra falar em favorito, isso, né? O Grenal equilibra as coisas e o Grenal depois muda o curso todo do time durante o ano inteiro. Talvez se o Grêmio ganhar esse título em cima do Inter, o Inter entre naquele colapso de perdemos mais uma vez, o Grêmio foi campeão mais um ano e se afunde, né? Assim como pode acontecer o contrário. O Inter quebra isso aqui, o time junta e vai brigar mais nas cabeças do brasileiro, né? O Inter no ano passado faz uma reta final do Brasileirão impressionante. O Inter chegou até, meio que o Roger acreditava muito, mas sonhar com o título nas últimas rodadas. Uhum. Era coisa do Inter ter começado o bom desempenho 3 ou 4 rodadas antes no Brasileirão e estava ali um candidato fortíssimo ao título. Acho que a equipe está muito bem encaixada. Não tenho certeza, mas acho que não perdeu assim peças em relação ao ano passado. Pode manter aquilo com o mesmo treinador e não sei se vai lutar pelo Brasileirão, porque as equipes gaúchas também são muito assim, aquele estilo copeiro. Eu acredito que o Inter também vai priorizar muito a Libertadores. Não sei até que ponto vão, mas acho que podem sofrer o mesmo que o Atlético Mineiro sofreu no passado. Se eles tiverem a capacidade de ter um elenco equilibrado, com muitas opções, como o Palmeiras e o Flamengo tiveram, e o Botafogo também teve no ano passado, aí sim também é um clube que pode lutar em todas as frentes nesse ano. A dica que eu dou só para os times é o seguinte: não desistam do Campeonato Brasileiro na 10ª rodada. 10ª rodada, o time está 6 pontos atrás do líder. Falou assim: não, agora eu vou focar só na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Eu vou esquecer o brasileiro porque não dá mais para alcançar. E no fim sempre dá, porque quem está na frente acaba sempre dando aquela bobeada, né? Ou seja, não vamos brincar no Brasileirão. Né? Esquece essa história de brincar. Começou lá atrás e entra ano, sai ano. Inclusive o Renato mesmo, em 2017, com o Corinthians. Não dá mais para alcançar o Corinthians, perdeu lá, não dá mais para alcançar. E no fim dava. Quase que o Palmeiras acaba ficando com aquele título e o Grêmio poderia ter feito algo a mais. O Grêmio que leva a Libertadores diminui o problema naquele ano ali. Pra gente completar, porque a gente prometeu um tempo aqui de gravação, já estouramos, claro, né? Certamente. Vamos falar de Champions League. Porque começou, acho que agora para valer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não gostei desse novo formato da Champions League. A gente chega no formato agora natural, né? Oitavas de final, vai para as quartas. Conhecemos esse ambiente, mas aquela primeira fase eu achei que teve muito clássico, mas clássico sem tanto peso. Até ontem tivemos, acho que a prova para minha teoria, tá? 1-0 do Barcelona sobre o Benfica. Como que foi esse jogo na fase de grupos? Parecia a Florida Cup. 5-4 que sai 3-1 e aí depois vai, porque o jogo não tinha peso. Alguém gostou desse modelo? Gostou desse modelo? Não, eu achei mais até confuso de perceber
Às vezes, na primeira fase, por exemplo, eu não consegui perceber por que o City e o PSG, por exemplo, tiveram um calendário que pegaram equipes muito mais fortes e outras equipes mais fracas. Eu não entendi sequer. Tentei compreender. Teoricamente era pra ficar equilibrado, mas não tem como se equilibrar. Quando jogava, É aleatório, né? Eu não sabia aleatório, com quem ia jogar tudo no parece próximo. aleatório. Esse é um Eu dos pensava, pontos. o City vai jogar contra quem no próximo jogo? Eu não sei, eu queria ver... Isso, eu não conseguia sentir. E até o jogo do City contra o PSG, eles se enfrentam ali naquele momento, e quando o City perde, parecia que, pô, a terra arrasada agora tá fora. Não, na semana seguinte eles iam enfrentar um time lá da qualquer coisa e ganhava o jogo e acabou. E o Real Madrid jogou o básico naquela fase. O Real Madrid parecia que estava mal, mas na verdade eles estavam ali... A impressão que eu tenho é que para esses grandes foi quase um estadual. É assim, um torneio amistoso. Tinha cara de torneio amistoso. A gente brinca que a Liga dos Campeões parece agora a Liga Europa. Sim. E a Liga Europa parece a Conference League. Né? E a Conference League, vamos lá, ninguém quer saber da Conference League. Então, nem a gente que acompanha dia a dia do futebol. Você até esquece que tá acontecendo. Exato. Então, é complicado. Para mim, eu não entendi. A Liga dos Campeões era a competição que mais atraía o público no mundo e mexeram de uma forma, assim, completamente absurda. Para mim parece isso, parece uma fase completamente desinteressante, em que até os jogos grandes, tivemos mais jogos grandes. Para cada jogo grande tem 11 jogos que não interessam absolutamente ninguém. A última rodada foi horrível também, porque você não conseguia assistir. Eram 18 jogos ao mesmo tempo? Não Quantos tinha. foram? Uns 18, não é? E não tinha cabimento. Era tão bom antes, porque você conseguia assistir todos os grupos. Eram 4 jogos ao mesmo tempo. Você assistia os 4. Imagina você é detentor de direitos da Liga dos Campeões e precisa fazer 18 transmissões. Divide a telinha ali e vai arrumar. Eu sinceramente, eu não gostei. Eu acho que talvez a gente venha a se acostumar nos próximos anos, entendendo um pouquinho mais. 11 pontos é o suficiente, mas aí se for pensar também, 11 pontos em 8 jogos... Para piorar, ainda causou um cruzamento ali, isso é aleatório, é sorte, um Manchester City Real Madrid. Então tivemos o Manchester City eliminado nos playoffs, e depois tivemos um Aston Villa e Clube Bruges nas oitavas. E as pessoas dizem, mas esses clubes não vão chegar provavelmente ali às fases finais, e se chegarem é pela aleatoriedade total da competição, não por méritos, por bom futebol. O Aston Villa pode chegar nas quartas, mas... Vai chegar provavelmente. Isso. Mas e aí, vai passar disso aqui... E talvez a gente chegue naquele problema, muda o formato para cair o Real Madrid e ganhar de novo, Cláudio? Eu sinto que o Real Madrid vai ganhar. Acho que... Até porque, quem mais? O Liverpool, que jogou muito mal ontem, o PSG foi dominado. O Bayern sempre não é? Eu tava confiando menos no Bayern. Ontem ele me passou uma boa impressão. O Bayern contra o Leverkusen pela Bundesliga no último encontro deles foi muito mal. Ele foi ter o primeiro chute a gol aos 40 minutos do segundo tempo. Mal mesmo, mas ontem dominou. Ok, é um time que pode crescer. Mas o Real Madrid na Champions League e o Rodrigo fazendo o que tá fazendo, né? O bom do Real Madrid é isso. Num dia em que tem um Vinícius Júnior e um Mbappé mais apagados, aparece o Rodrigo, não é? Que dizem que é o jogador que como dizem, é o pouca mídia, muito futebol. Aparece assim. Às vezes não é ele, aí aparece o Brahim, não é? Que marcou, parece que foi meio sem querer ali aquela finta, que ele quase quebra o pé antes de fintar. Mas o Real Madrid tem tudo isso. Quando a gente, às vezes até é sem graça, que a gente vê, o Real Madrid tá perdendo 2-0, só falta 5 minutos. Tu pensa, não, ele ainda vai ganhar. E ele vai lá e ganha. Né? Para quem é torcedor do Real Madrid, tá uma maravilha a Liga dos Campeões. É uma moleza torcer pro Real Madrid. É uma moleza torcer pro Real Madrid. Tem que falar isso aqui, aquela clássica, porque sempre dá um jeito de ganhar. Mas tem, claro, o desafiante, né? Acho que o Barcelona também é um time que já mostrou que pode bater de frente com o Real Madrid, né? Tem altos e baixos na equipe, mas que encontra... O Rafinha tá fazendo uma temporada espetacular, né? Tá, não só o Rafinha. Eu acho que, no fundo, nós temos aqui os suspeitos de costume, né? Os candidatos de costume, que são o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Barcelona, mesmo com essa crise financeira dos últimos anos, e o Liverpool, que jogou muito mal ontem contra o PSG, e o PSG não me surpreenderia se passar pelo Liverpool lá na Inglaterra, da forma como jogou ontem contra o Liverpool,
também é candidato, mas o PSG é sempre aquele candidato que corre por fora porque falta ali ainda algum... O que dá certo pro Real Madrid dá errado pro PSG, né? Exato. Joga como nunca, perde como sempre, né? É a antítese do Real Madrid. O Real Madrid já tem aquele peso tão grande na competição que não precisa fazer muito. O PSG tem que fazer o triplo para conquistar, para pelo menos tirar esse peso, né? Que era o que o Manchester City tinha também. E eu acho que quebra aquele gelo quando você consegue uma conquista, né? Então, nesse sentido, o Real Madrid, eu acho... O Real Madrid, para mim, é impressionante por causa do acúmulo de talento. Para mim, o Rodrigo não é pior do que o Vini Júnior. E ainda tem o Mbappé, eu não sei te dizer quem é melhor. E ainda tem o Bellingham. Uhum. O Bellingham tem o quê? 21 anos? 21 anos, ele joga, parece que é um veterano, é um jogadorzaço, né? E até os que entram, o Brahim, que é um jogador menor, não, tá lá e decide jogos. O Endrick, se entrar também, tem o Endrick, tem o Endrick ainda. O Valverde, então, é muito talento. A bola, você vê os jogos do Real Madrid, tem essa tranquilidade porque tem o talento, né? Tem um baita treinador também, né? E o Ancelotti, que sabe lidar muito bem com isso, ele não vai fazer loucuras. Uma vez perguntaram para ele, mas o City joga assim, o Klopp joga com aquela pressão impressionante. Eu não vou botar meu time para ficar pressionando com esses nomes que eu tenho. Eu não vou. Eles vão fazer, vão pressionar lá em cima? Não vão. E eu não preciso. Você tem a velocidade do Vini Júnior. Que jogador no mundo é melhor em velocidade que o Vini Júnior? Não tem. Uhum. Se tem, é o Mbappé. Então... Exato. Joga mais centralizado agora, já não corre tanto ali pelas alas. Exato. Eu acho que o único trunfo do Liverpool nesse momento, pra gente olhar, é que a Premier League está basicamente decidida e o Campeonato Espanhol vai exigir bastante de Barcelona e Real Madrid. Né? O Real Madrid acabou perdendo no final de semana, um jogo bem bom também, né? Que teve contra o Betis. E o Barcelona tentando o título, então fica essa briga com o Atlético de Madrid, inclusive aí no meio dessa rivalidade toda. Talvez valha mais pro Liverpool, porque acabou, né? A Premier League já tem um campeão definido. E eu tô chateado só porque vocês não colocaram o Arsenal nesse bolo aqui de favoritos da Champions League. E eu fico bem... Quem fez 7? O Arsenal tá no mesmo patamar ali do PSG. Mesmo que jogue muita bola, todo mundo desconfia. Não tem como... Você não. confia? Eu acho que confia no Arsenal? Não confio. Eu acho que esse 7-1 fala mais sobre o PSV do que sobre o Arsenal. Inclusive por todos os desfalques, por não ter mais o Gabriel Jesus, por não ter o Havertz, não ter ninguém na frente, né? Perde o Saka, perde todo mundo e consegue fazer 7 gols. O Arsenal sofreu contra o West Ham só naquela jogada na bola aérea contra o Merino, em cima do Merino, né? Tentando improvisar o jogador como um atacante. Eu só quis trazer porque, quem sabe, esse ano. Eu tenho que acreditar. Tenho que acreditar que é alguma coisa. O Barcelona, eu acho que é a equipe que, num eventual final com o Real Madrid na Liga dos Campeões, que seria uma atrativa incrível, é a equipe que tem melhor, pelo menos nessa temporada, nos jogos contra o Real Madrid tem tido muita dificuldade. E o Rafinha tem... a cada semana é mais impressionante o Rafinha, como ele evolui de um ano para o outro. Ele esse ano já chegou aos 25 gols da temporada, só para ter uma noção. Eu tenho aqui um dado que ele, nesse século, os únicos jogadores que marcaram 25 gols numa temporada pelo Barcelona nesse século são nomes como Rivaldo, Kluivert, Ronaldinho, Messi, Eto'o, Thierry Henry, Neymar, Suárez e Lewandowski. Portanto, só esses jogadores, não é? Ok. Nível baixíssimo. Boa companhia. Tá, Eu acho que o pior deles é o Kluivert. Então, tendo em conta que a temporada ainda faltam no mínimo mais uns 10 jogos ou mais. E é impressionante como ele tem jogado. Para nós, pensando em seleção brasileira, o que preocupa um pouco é que ele está muito melhor agora porque ele foi puxado para o outro lado do campo. E nós sabemos que na seleção brasileira ele não vai jogar daquele lado. Não é? Tá lá o Vini Mas Júnior, talvez deveria, tá o Neymar. né? Discussão para outro podcast, para outro é episódio. Difícil, mas eu acho que o Rafinha, se o Barcelona chegar a uma final da Liga dos Campeões com chance de ganhar, tem tudo para ser o bola de ouro, o que seria impensável há alguns anos. Um jogador que começou no Avaí, passou numa equipa modesta em Portugal, foi para o Leeds, não é? Isso. França também? Não foi ele que jogou? Não, ele jogou. Não, ele ficou foi pro Barcelona direto. Leeds? Eu não sei se ele chegou a passar por algum clube na França.
Eu acho que não. O Rafinha, eu acho que ele passou em algum clube na França. Não, ele teve troca lá dentro mesmo. E o Rafinha, de fato, é um jogador que no Brasil ninguém leva muito a sério, né? Ele pode ganhar ali o prêmio de melhor do mundo e acho que as pessoas ainda não vão levar ele a sério. É muito por conta da imagem. Ele passou pelo Rennes. Passou pelo Rennes. Tá certo. Antes do Leeds. Antes do Leeds. Do Leeds ele foi pro Barcelona. Ninguém imaginava que, mesmo no ano passado no Barcelona, se comparar a temporada dele no Barcelona do ano passado com essa, foi uma subida de patamar incrível. Não, muito. Ontem ele decidiu um jogo que o Barcelona, com um jogador a menos, durante boa parte do jogo, na casa do Benfica, ele decide um jogo que o Barcelona tinha tudo ontem para... Uma falha do Benfica. Para não ganhar. Ele tá lá, ele tá confiante, tá decisivo. Ele tem mais de uma participação de gol por jogo, né? Ele tem 17 assistências, além de 25. Sim. É absurdo. A temporada que o Rafinha faz é porque as pessoas pensam em melhor do mundo, pensam no Messi, no Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que um jogador bom pode ser melhor do mundo, e nós tivemos até brasileiro, o Kaká, eu adoro o Kaká, mas se você comparar ele com o nível de outros melhores do mundo, não é o mesmo patamar. Então você pode ter um Rafinha melhor do mundo porque fez uma temporada de melhor do mundo, pode. Por que não? Num outro podcast eu vou colocar aqui a minha opinião sobre o problema que nós temos com memes. Quando o jogador ele entra no meme, então pronto, acabou, ele caracteriza daquela forma. Então, o Hulk. O caso do Hulk e o Rafinha, então... Na seleção, putz, mas o Rafinha, né? O nome, aí começa a fazer piada, mas não dá para confiar no Rafinha, e se torna passa a ser uma verdade, por mais que... E aquela coisa também do futebol imutável, né? Porque ele não foi bem num ano, ele nunca pode ir bem. Exato. E o Rodrigo, a mesma coisa. O Rodrigo é o jogador que mais se sacrifica, teoricamente, no Real Madrid, segundo até o Bellingham. O Rodrigo, às vezes, é tratado como se fosse um jogador menor. Por causa disso, ele é um craque, é um jogador de altíssimo nível, como todos ali no ataque do Real Madrid são, né? Muitas vezes acontece isso. Eu lembro no Barcelona, o Yaya Touré. Eu lembro das pessoas tratarem o Yaya Touré como se fosse um bagre, um jogador qualquer, porque ele era o jogador que se sacrificava ali muitas vezes no meio-campo do Barcelona, e é um craque. Então, isso acontece muito. Eu acho que as pessoas têm uma visão, às vezes, limitada. Para mim, o Rodrigo é um caso à parte. Eu acho o Rodrigo melhor tecnicamente do que o Vinícius Júnior. Concordo. Eu acho que o que falta ao Rodrigo, que o Vinícius Júnior tem, é que o Vinícius Júnior é o melhor do mundo naquilo que faz, que é ele naquela velocidade ali, ele tá sempre um perigo constante, ele não para de incomodar a defesa, mas tecnicamente o Rodrigo faz tudo muito bem, né? O Rodrigo faz tudo muito bem. Eu acho que é um jogador que não sei, eu acho subvalorizado. Os feitos dele nessa semana mostram isso, que nós até tivemos a tirar os dados. Ele é o brasileiro mais jovem na história da Champions a chegar aos 25 gols. E se for ver, no geral, só 4 jogadores chegaram mais cedo que ele, que foi Messi, o Haaland, o Mbappé e o Raul Gonzalez. Ou seja, quase nada, né? Só isso. Tá sozinho também. Boa companhia. Na Liga dos Campeões, os números evidenciam muito o rendimento dele. Exato. É isso, pessoal. Acho que a gente pode fechar essa primeira edição aqui. Era para ser um papo, mas quando a conversa começa a fluir, é assim que funciona. Quero agradecer você, Massa. Muito obrigado pela presença aqui. Até a próxima semana. Cláudio também. Grande abraço. E teremos também outros colegas participando com a gente. Eu espero que vocês lembrem-se de deixar o seu like, de avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito, que você se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso podcast, você nos acompanhe semana a semana. A gente volta na próxima quinta-feira no canal do UGol. Você vai achar no ugol.com.br todo o caminho para você. Valeu, aquele abraço.